Atacante na área, Brenner desembarca no Rio de Janeiro e já fala como novo jogador do Vasco da Gama. Deivinho tá livre no mercado. E aí, cabe no Vascão? Atualizações sobre o zagueiro Adrielson. Vamos falar da situação meio complicadinha que o Vasco está ficando no Campeonato Carioca. Novidades sobre Ryan, Pablo Verrete e muito mais. Essas e outras informações você vai ouvir aqui. Primeiro, vamos ouvir as primeiras palavras do Brenner como novo reforço do Vasco. O jogador, obviamente, que ia ser perguntado sobre o Fernando Diniz e falou da importância do técnico para chegar ao Vasco da Gama. Confere aí. Feliz com a oportunidade que o Vasco está me dando. E trabalhar com o professor Diniz mais uma vez será uma honra para mim. Um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito. E sei que vai extrair o melhor do meu futebol. E espero que as coisas dêem muito certo no Vasco da Gama. Primeiramente, minha característica, eu sou um jogador de equipe. Procuro sempre estar em movimentação, ter uma boa finalização. Um atacante assim que gosta de ficar perto do gol. Também saio para jogar com as características do professor Diniz. É um jogador que vem para somar, para agregar. Agradecer a torcida vascaína aí pelo apoio que me deu nas redes sociais, aí não sou muito de acompanhar. E agora sei da força que o torcedor tem, já joguei contra, então agora estando do lado dele será mais fácil, espero ter grandes momentos com essa torcida e com a camisa do Vasco. O telefonema do Diniz para você, isso foi decisivo para o seu acerto? Houve. Perturbou muito na ligação ele? Ele não te dá muita opção não, né? Você tem que vir, é uma ordem. Fico feliz dele ter me ligado, feliz de trabalhar com ele mais uma vez e feliz de poder vestir a camisa do Vasco. Ele pesou na sua vinda pro Vasco? Gente, preciso liberar ele. Pesou muito. Ele é um cara onde eu e minha família tem muito respeito e admiração, então ele foi muito importante nessa vinda. Bom, boa sorte ao Brenner, seja bem-vindo ao Gigante, que você tem uma passagem muito bacana e feliz com a nossa camisa. O Brenner tem a 7ª melhor média de gols aí da MLS. Ele chegou na retinha final da MLS, jogou 10 jogos e marcou 6 gols. Ficou com uma média de 0,60. O companheiro André Garoni fez o levantamento das melhores médias aí da MLS e vocês vão ver o ranking. O Messi tem a melhor média de gols da MLS com 1,03. Com essa idade, o baixinho ainda faz um gol por partida. O Messi é brabo. O segundo colocado ali é o Heung-min-Son, 0,92. O terceiro colocado é o Denis Boanga, com 0,76. O quarto colocado é o Brian White, com 0,75. O quinto colocado é o Sam Surge, com 0,68. O sexto é o Thomas Miller, com 0,67. E aí vem o Brenner com 0,6. Aí tem uma galera com 0,59, 0,58. É uma média bem boa, tá? Lembrando que ele deu uma assistência também. Então, participações em gols aí dele em 10 jogos dá 0,70. Números bem interessantes. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que vocês acham aí da contratação do Brenner. E agora eu queria falar para vocês sobre Daverson. O jogador assinou a rescisão de contrato dele hoje com o Fortaleza. Foi comprado ali por mais ou menos 7 milhões de reais junto ao Atlético Mineiro. Teve uma passagem muito boa vestindo a camisa do Galo, porém não deixou saudade na passagem dele agora com a camisa do Fortaleza. Se envolveu em polêmicas, teve um companheiro de clube que ele empurrou, o cara caiu e se lesionou, teve um pisão na mão do próprio goleiro do time, teve o período afastado aí com o Rafael Paiva. Depois, o português lá é Paiva, eu esqueci o primeiro nome dele agora. Rafael Paiva era o treinador do Vasco. Depois ele foi reintegrado ali com a chegada do Palermo. Com o Palermo ele fez gols importantes, mas deixa o Fortaleza com 37 jogos, 9 gols e uma assistência. O Daverson chegou para ser um reforço de peso, ganhando na casa de 800 mil reais com a camisa do Fortaleza. Fortaleza caiu, está se desfazendo e já se desfez da maioria dos seus jogadores de altos vencimentos e o Daverson assinou sua rescisão. Tinha contrato até dezembro. Óbvio que eu acredito que o Daverson indo para um outro clube ele não vai ganhar os mesmos 800 mil reais, mas a pergunta que eu quero fazer a vocês é: o Daverson cabe no Vasco? Vocês gostariam de ver o Daverson aqui? Ele vai fazer 35 anos de idade agora em maio, é um jogador já veterano, mas sempre manifestou o desejo de vestir a camisa do Vasco e enche a boca aos 4 cantos para falar que é vascaíno. O Vasco está procurando um 9 mais de referência, mais parecido com o Verrete, não necessariamente tem que ser um cara só bom no jogo aéreo, mas que tenha um pouco mais de limitação com o pé, mas esse cara é de mais presença de área.
O Davidson é um cara que tem características até interessantes, mas o que me incomoda e me irrita é esse folclore dele. Ele se perde muito do personagem e acho até que ele é bom jogador e acaba sendo menosprezado ou visto um pouco menor justamente pelo excesso de brincadeira dele. Só que parece que lá no Fortaleza a coisa passou um pouquinho do ponto, gerando até problema interno de convivência com alguns companheiros e até o problema que eu citei para vocês aí ao ponto de ele ter que ser afastado. Isso aqui não é informação, entre aspas, né? A informação está correta da rescisão. Não estou informando que o Vasco tem interesse, que ele negocia com o Vasco. Nada disso, só estou informando que ele assinou a rescisão hoje, mas a gente sabe que o Davidson sempre fala aos quatro cantos que tem um sonho de vestir a camisa do Vasco. E aí, a depender do salário, você acha que seria uma boa o Davidson tá ali no banco do Vasco ali? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? Outra informação, os companheiros do Atenção Vascaínos informaram aí que o Cláudio Spinelli foi oferecido aí ao Vasco. Eu confesso, não tô aqui para desmentir informação de ninguém não, tá? Pelo amor de Deus. Eu confesso que eu acho um pouco estranho, porque ele chegou aí de graça, veio do Defensor do Uruguai, arrebentou com a camisa do Independente Del Valle, tá? Inclusive tem números incríveis, 50 e poucos jogos, 28 gols, uma média muito grande, muito boa. Ele pode talvez ter sido oferecido pelo empresário dele, tentando trazer para o Brasil, ganhar um salário maior aqui do que ganha lá, mas não que haja um interesse do Del Valle em se desfazer do jogador. Ah, leva de graça, tô querendo que saia daqui. Não, é bem provável que o empresário esteja tentando cavar uma brechinha para ele no futebol brasileiro. E eu gosto muito mais do Spinelli do que do Davidson. É bem verdade que o Davidson eu vi muito mais tempo, né, muito mais vezes aqui no Brasil, mas eu confesso que o pouco que eu vi do Spinelli nos jogos contra o Vasco, eu gostei bastante. É um centroavante que não é alto, ele deve ter a altura do Germancano talvez, um pouquinho mais, mas é um cara que ele cabeceia bem, apesar de não ser grandalhão. Eu assisti o jogo entre Del Valle e não vou lembrar qual foi o time, porque o Del Valle corria risco de não classificar para a próxima fase, e aí no minuto final praticamente ele faz um gol que leva a decisão para os pênaltis, tá? Então acabou que o Del Valle passou nos pênaltis, eu falei, puta merda, vamos pegar o Del Valle naquele playoff, né? E aí acabou que o Del Valle eliminou a gente de fato. Tá, então é um jogador que é interessante, cara. Ele se movimenta, ele tem boa velocidade, ele é um cara que faz gol por cima, por baixo, lá ele. Mas enfim, vamos aguardar aí. Eu acho pouco provável, tá? Acho que seria uma negociação meio dura. Acho que o Del Valle ia querer pedir uma quantia, ele vai fazer 29 anos de idade. Então é um jogador que pensando em revenda você não tem muita margem. É retorno técnico, tá? Dependendo do valor, talvez seria um jogador interessante. Mas imagino que o Del Valle só negocia o jogador por venda, tá? Não de graça assim, só pegando o salário, tá bom? Agora, galera, queria também trazer uma atualização de um jogador que foi ventilado no Vasco nos últimos dias. O Adrielson estava com negociações encaminhadas para ser reforço do CSKA da Rússia, só que o negócio melou, tá? O Al-Ahly, que é a equipe dos Emirados Árabes, que é dona do jogador, comprou ele junto ao Lyon por 2,3 milhões de euros, 50% dos direitos econômicos, tá? Só que o jogador se valorizou muito bem lá, faz gol pra caramba, tá? Ele tem 52 jogos com a camisa do clube árabe, tem 7 gols marcados, uma assistência. Na própria passagem do Botafogo, em pouco mais de 80 jogos, deixou 5 gols, que para zagueiro é bastante coisa. E o negócio estava encaminhando aí por 7 milhões de euros. O Al-Ahly ia fazer uma grana interessante, só que o Lyon tinha direito a 50% dessa grana. Ou seja, eles iam, de certa forma, vender o jogador por 7, iam ficar com 3,5, porque os outros 3,5 ficariam para o Lyon, eles teriam ganho de pouco mais de 1 milhão de reais, tá? Então, de última hora, o Al-Ahly deu para trás e decidiu declinar da proposta que eles mesmos já haviam aceitado do CSKA. Não sabemos se terá uma oferta mais alta do CSKA ou se o negócio vai melar. Então, pode ser que o Adrielson fique livre. Eu acho que seria uma excelentíssima contratação. Fala-se aí que o valor da compra em definitivo do Robert Renan é de 8 milhões de euros e, sendo muito sincero, eu não compraria o Robert Renan com esses valores. Não compraria. Se o valor for esse, eu tentaria mais um empréstimo até dezembro para ele passar a temporada aqui, ou iria no mercado para comprar outro jogador. E eu acho que para dar 8 no Robert Renan, eu tentaria esses 7, ou faria os mesmos 8 para trazer o Adrielson. Jogador de qualidade comprovada, jogador viril,
jogador que chegaria para mudar a zaga do Vasco de patamar. E aí é diferente você ter um Adrielson com Cuesta, um Adrielson com Robert Renan, porque o Vasco precisa desse zagueiro mais patrão para puxar um pouco o nível desse outro zagueiro. Não é que o Cuesta e o Renan sejam ruins, eu acho que eles são zagueiros que eles sozinhos não resolvem o problema. Do lado de um zagueiro de ponta, um Nino, um Gustavo Gomes, um Léo Pereira, um cara desse mais consagrado, o próprio Fabrício Bruno aí do Cruzeiro, os jogadores mais impositivos e de mais tarimbo, eu acho que eles podem crescer, tá? Eu confesso que essa zaga do Vasco a gente se apaixonou, resolveu, acho que não resolveu a vida da gente não, e eu acho que o Robert Renan pode até estar subindo no telhado, porque o Vasco já antecipou a compra do Andrés Gomes, o Vasco antecipou também essa esticada de contrato aí do Carlos Cuesta, e até agora o Robert Renan segue sem nenhum movimento de negociação, tá? O contrato dele de empréstimo vai até junho, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre os nomes citados. Galera, agora informações curtinhas, tá? O Ryan se casou hoje, nessa sexta-feira, já vai aí se transferir para a Inglaterra casado agora. O Ryan é chefe de família, então boa sorte ao nosso garoto, que ele seja muito feliz, tanto na carreira como na vida pessoal dele. Cuida bem do nosso garoto aí, patroa, que você faça ele muito feliz, que ele te faça muito feliz também. Boa sorte aí o Ryan, tá? Vasco e Bournemouth estão trocando ali as minutas de contrato, tá tendo um pouco de incomodação pelo lado dos ingleses, que acham que o Vasco tá demorando um pouquinho nessa situação, mas o Ryan deve ser anunciado de maneira oficial muito em breve como reforço do Bournemouth. E agora a gente tá viúvo, né? Estamos órfãos aí da saída do Ryan. E o Fernando Diniz foi questionado. Agora, como viver? Como fazer sem o Ryan? Vai contratar outro jogador? O que você tem para dizer, Nina? Fala aqui no microfone do Futebolaço. Não é para me lamber não, cara. Então o Diniz foi questionado, e também como é que foi os bastidores dos últimos dias, se ele confirma que foi o Ryan que pediu para não jogar, se ele tentou demover o jogador da ideia. Então vamos pegar esse apanhado do Fernando Diniz falando aí a respeito do Ryan, e aproveitando para comentar também a chegada do Marino Hinestrosa. Hinestrosa, que inclusive é aguardado no Rio de Janeiro amanhã, deve chegar no voo no finalzinho da noite, ali 11 horas da noite, ele deve estar desembarcando aqui. Com vocês o Diniz, falando aí sobre a ausência do Ryan em definitivo no Vasco da Gama. Obviamente que, se a gente ficar falando do Ryan, que o Ryan, tudo bem que ele ainda não confirmou a saída, mas a gente tem que pensar para frente agora. Obviamente que se o Ryan tivesse hoje, ele teria feito coisas positivas no jogo, porque ele era o grande destaque do nosso time ano passado e começou a temporada sendo o grande destaque do time. Então ele, nesse momento, ele ainda faz falta. A gente vai ter que se virar com chegada de jogador, ou enquanto não chegar com aquilo que tem, para a gente suprir a ausência do Ryan, jogando de uma outra maneira, com outra característica. Vai ser muito difícil achar outro Ryan. A gente não vai ter 35 milhões de euros para pagar num jogador que é o que o Ryan foi vendido, e acho que ele valia até mais. O Ryan que pediu para não jogar, foi uma decisão dele. Eu acho que os valores poderiam ser maiores. Tudo que eu podia fazer para o Ryan ficar, eu fiz. Talvez se eu fosse ter um pouco de arrependimento de não ter feito mais o ano passado, porque essa situação do Ryan era uma situação para mim muito clara. Acho que ele ia avançar muito na carreira dele, e então era uma coisa que já podia ter conversado. Vai acontecer isso, ele não pode sair, não deve sair. Eu acho que é um risco que ele corre de sair agora. Aqui eu acho que esportivamente, eu sou muito convicto, por mais que ele possa ir bem lá, a decisão mais acertada, isso não vai mudar o que eu penso. A decisão mais acertada do Ryan era permanecer aqui por mais uma temporada e sair mais pronto, porque do jeito que ele terminou, e principalmente do jeito que ele começou a temporada, que ele voltou nos treinamentos, e o primeiro jogo contra o Maricá é uma amostra da maneira como ele voltou, ele tinha tudo para ter um ano maravilhoso aqui no Vasco, e contribuir muito com a equipe e com o futebol brasileiro como um todo. A gente perde muito cedo os jogadores. A gente torce agora porque, se confirmar de fato a ida, que ele consiga se sentir à vontade no time que ele tá indo, e consiga se tornar o jogador que o potencial dele existe para se tornar, que é de ser uma estrela internacional. O Ryan é um jogador, para mim, muito diferente, e reposição quase impossível no mesmo nível. Ele tem um espaço de crescimento gigante, o Ryan. Isso para mim é muito claro. Ele faz tudo bem
E o que estava acontecendo aqui, ele foi gostando, como se fosse, ele foi percebendo o potencial e foi gostando daquilo que ele foi se reconhecendo. Um jogador muito diferente. É uma pena que ele saiu. O Rines trouxe um jogador com as características um pouco parecidas com a do próprio Andrés Gomes, um jogador rápido, com bastante energia física, com boa técnica, que esteve aqui na base do Palmeiras durante 2 anos e o ano passado a gente acabou acompanhando ele com mais intensidade no Atlético Nacional, que acabou caindo na chave do Inter e do Bahia, e na janela do meio do ano a gente tinha tentado o Rines Trouxa. Então é um jogador que eu acho que tem tudo para vir e nos ajudar. Bom, galera, agora para finalizar um assunto que me preocupou mais um cadinho, tá? Vamos passar nos resultados de ontem, rodada 3 do Campeonato Carioca. O Maricá perdeu pro Bangu por 2-1, o Botafogo venceu a Volta Redonda por 1-0, o Flamengo ganhou do Vasco por 1-0, o Madureira ganhou do Sampaio por 2-1, Boa Vista, que é o nosso adversário do próximo domingo, ganhou da Portuguesa de 3-2 e o Fluminense de virada venceu o Nova Iguaçu por 3-2. Tá? Com isso, o Vasco é o último clube nesse momento na zona de classificação do Campeonato Carioca no Grupo A, com 4 pontos. Tem uma galerinha que enfileirou ali 6 pontos, né? Volta Redonda, Fluminense e Bangu. E o Vasco está a 1 ponto aí de deixar a zona de classificação. Tem aí 3 jogos a serem disputados. Domingo agora tem o jogo do Boa Vista. Quinta-feira o Vasco joga contra a equipe do Mirassol pela estreia do Brasileiro lá no Maião. Aí o Vasco volta para jogar contra o Madureira, é mando do Madureira. Não sei se o jogo vai ser em Conselheiro Galvão, se vai ser em São Januário, tem que definir essa situação, mas o mando do jogo é do Madureira. E aí na última rodada o Vasco pega a equipe do Botafogo. Então o Vasco, que num primeiro momento ia mandar o time reserva, porque a programação era essa, joga um jogo com o time titular, um jogo com o time reserva, jogo com o time titular, um jogo com o time reserva. O Vasco quer mandar o titular contra o Mirassol e o reserva aí contra o Boa Vista. Só que o Vasco, se perder ou empatar essa rodada, ele corre sério risco de sair da zona de classificação, tá? E o Vasco vai botar carga máxima aí contra o Mirassol e, se a coisa caminhar bem, a intenção era botar um time mais alternativo também no jogo do Madureira. Só que o time reserva do Vasco, dentro de São Januário, não deu conta de ganhar o Nova Iguaçu. Vai ganhar do Boa Vista lá em Bacaxá? Então há essa preocupação. E o técnico Fernando Diniz foi questionado na última entrevista coletiva se vai mandar time titular ou não contra o Boa Vista. E, inclusive, ele foi questionado aí qual recado que ele passa para a torcida do Vasco, que ficou preocupada aí com essa derrota cachapante para o Flamengo, pensando aí já na estreia do Brasileiro. O que esperar do Vasco nesse Brasileirão? A gente vai definir ainda quanto o Boa Vista, não quero antecipar. Depois a gente antecipa e muda, vocês vão me cobrar, não gosto de fazer esse tipo de antecipação. E em relação ao time, eu acho que foi um ponto fora da curva o que a gente fez no primeiro tempo hoje. Eu acredito no time, acredito que a gente vai fazer uma temporada melhor que a do ano passado e o torcedor vai ter mais motivo para sorrir do que teve ano passado. É isso que eu acredito. Bom, galera, tá feito o registro. O Diniz não quis cravar qual time que vai a campo, porque poderia ter uma mudança de planejamento. Eu acho que o Vasco pode ir com um time alternativo, tá? Não 100% titular, mas também não todo reserva. Vendo quem tá, de repente, melhor fisicamente, um Coutinho, de repente, fica de lado, talvez o Nuno, aí dá uma oportunidade para o Alan Saldívio, o Puma, que foi reserva aí no jogo contra o Flamengo, de repente pode ser o titular, de repente manter o Andrés Gomes, que é um jogador mais jovem de mais saúde, enfim. Então vamos ver como é que vai ficar essa questão. O Rojas, que chegou, né, de repente pode ganhar uma oportunidade com o titular. Então não sabemos ainda qual vai ser o time do Vasco que vai a campo ou se o próprio Diniz vai dar uma forçadinha de repente. Cara, vou ganhar esse jogo logo do Boa Vista, mando o titular e aí eu faço essa gordura para não precisar no jogo do Madureira. Aí o jogo do Madureira eu já boto o time misto ali. Porque se o Vasco chegar dependendo da última rodada para classificar, aí é clássico com o Botafogo, aí o buraco já é um pouquinho mais embaixo, tá bom? Então... Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.